Meninos, bom dia. Como estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui, na nossa quarta semana de quarentena, no momento em que está todo mundo num processo já de estafa, de cansaço, No momento que a gente não pode achar que a quarentena ela não é importante, A gente está vivendo do outro lado uma realidade muito cruel de estrutura, de serviço, de demanda de pacientes, e que se a gente, nesse momento, enquanto nação, não mantiver a conscientização da importância da quarentena, nós não teremos estrutura para atender as pessoas e nem para enterrar os mortos, porque vai assolar. Então, entendam que este momento, eu sei que todo mundo pede para vocês entendam, mas acho que vai além do nosso umbigo, sabe? Vai além de eu olhar, não aguento mais ficar em casa, Eu acho que vai além, a gente está falando da sobrevivência de uma nação toda, A gente se depara diariamente com um número de mortos no mundo, é absurdo demais, Então, a gente não pode achar que isso é uma gripinha e que a gente vai passar por isso sem nenhum dano, Infelizmente não. Gostaria muito que fosse, mas não é. Então, pensando, e discutindo com vocês um pouco o caráter epidemiológico, na próxima semana a gente tende a viver o nosso grande pico, no Brasil, no pico epidêmico, que vai ter a maior concentração de pacientes contaminados, e a gente só demorou um pouco para desenvolver esse pico porque nós fizemos uma quarentena precoce. Então, o que acontece? As pessoas estão saindo da quarentena e o pico que a gente imaginava baixar tende a permanecer se as pessoas continuarem saindo de casa. Não é para sair de casa. A gente tem que entender que a quarentena ela é preventiva. Ela é uma ação para prevenir que você seja acometido por esse vírus. Porque se você for acometido, a gente não sabe o comportamento dessa doença em todas as pessoas. Ela chegou aqui, gente, com uma epidemiologia que acometia mais idoso e comórbido. Hipertenso, diabético, paciente renal, paciente com câncer. E a gente está vendo na nossa realidade brasileira jovens morrendo. Saudáveis. Então entendam. Possivelmente esse vírus esteja em processo de mutação, mas entendam que não é um vírus para a gente virar as costas, ele é um vírus que está comprometendo muito a questão de qualidade, de questão de tratamento, porque a gente não sabe o tratamento também ainda, com certeza. E nosso maior problema é suporte ventilatório para essas pessoas, que a gente também não tem. Então eu tenho que parar de ter pessoas com corona, e para eu parar, eu preciso parar de sair na rua e me expor a ele. Enfim, acredito que a gente vai conseguir, na próxima aula, ter mais informações a respeito do processo imunológico, Eu quero ver se a gente consegue construir uma discussão em cima de vários pontos que a gente foi vendo na epidemiologia, alinhado, com um boletim epidemiológico, para vocês entenderem o momento com o olhar da epidemiologia, Acho importante isso. Coincidência ou não, a gente está tendo a disciplina de epidemia no momento epidemiológico extremamente diferente para o mundo, E principalmente para um país como o nosso, com recursos limitadíssimos, E com a conscientização das pessoas limitadíssimas. Então, essas duas questões, elas favorecem muito a disseminação e a propagação, Enfim. A proposta, então, hoje é que a gente dê continuidade aos serviços de atenção à saúde, parte 2, onde a gente vai desenvolver hoje a discussão sobre estratégia de saúde da família, Que nós começamos a discutir na aula passada a unidade básica de saúde e a importância dela nesse contexto. E hoje a gente discute qual foi a proposta da estratégia de saúde da família frente às ações de prevenção e promoção.
Então, durante muito tempo, a gente teve um modelo focado somente na unidade básica de saúde, né? Com os profissionais que a gente já discutiu na última aula, que tinha como objetivo ações de promoção e prevenção, com os profissionais estabelecidos, o médico, o dentista, o enfermeiro e um auxiliar de enfermagem, né? E eles, no fluxo da sua região que atendiam, né, que atendem, fazem o atendimento à população, tanto no foco no paciente, como também no foco com a família, né? Qual é a grande diferença e de onde vem essa proposta, né, de estratégia de saúde da família? Então, a gente tem aí uma referência de Cuba, que é um país que desenvolveu de uma maneira muito alicerçada o programa de saúde da família. Eu digo alicerçada porque eles têm uma estrutura muito boa. A gente, para conseguir desenvolver aqui com uma amplitude maior de conhecimento, fomos para Cuba para poder entender qual era a estrutura desse equipamento de saúde, né? Qual que era a proposta quando a gente falava em estratégia, a grande diferença da unidade básica de saúde. Então, o Programa de Estratégia de Saúde da Família, que antigamente era PSF e hoje foi substituído por ESF, porque é estratégia e não programa, ele busca promover a qualidade de vida, né, da população, população de risco ou população sem risco, né? E de uma maneira integral, né? Pensando naquele ser humano no aspecto físico, no aspecto mental, social. E de uma maneira muito abrangente, ele fortalece a relação com o Sistema Único de Saúde, né? Ele fortalece essa entrada do paciente, porque uma vez o paciente conhecendo o equipamento, se inteirando, né, desse equipamento junto à sua necessidade, então, hoje eu preciso de um equipamento, eu sei onde eu procuro. Então, eu procuro uma estratégia de saúde da família, eu vou lá, marco uma consulta. Então, eu consigo me apropriar do serviço que eu tenho à minha disposição e consigo, sem dúvida nenhuma, tirar os benefícios dessa relação pensando num sistema único de saúde, né? Porque hoje todo o cidadão ele precisa ter o cartão do SUS, né? É o cartão que possibilita, que dá para ele um número. E este número é a porta de entrada dele no sistema único. Então, com este cartão SUS, ele é reconhecido em todos os serviços que ele passar, mesmo em serviços privados. Quando você interna um serviço privado, eles te pedem se você tem cartão SUS. Porque não é porque você não usa o sistema único naquele momento que você não é usuária do serviço único de saúde, né? Todo mundo, direto ou indiretamente, é usuário do serviço de saúde do sistema público, né? Do nosso SUS. Então, qual é a característica que a gente precisa entender da estratégia? Então, nós temos agentes comunitários. Ponto. Esse é o grande diferencial. São esses caras aqui. Quem é esse cara? Esse cara é um morador do bairro. Esse cara só tem o primário. Esse cara é aquele que conhece todo mundo e que bate de porta em porta para falar com a família. É ele que proporciona o vínculo da unidade de saúde com a pessoa que está lá dentro da casa dela. O agente comunitário, gente, ele é a base. Ele é a base de uma estratégia de saúde da família. É ele quem vai até a casa do paciente e traz informações para a equipe que está dentro da unidade. É ele que ativa a equipe que está dentro da unidade para uma visita domiciliar, que a gente chama de VD, quando necessário. É ele quem articula este serviço. Ele é o personagem principal dentro de uma estratégia. Então, dentro dessa proposta, a gente tem, então, agentes comunitários, né, por equipe, né? E quem vai direcionar o número de agentes comunitários é justamente o número de pessoas daquela região, né? A questão epidemiológica, de acometimento de doenças e socioeconômica. Em áreas de grande território, né, áreas com grande risco de vulnerabilidade, existe uma necessidade de ter um
agente comunitário para cada 750 pessoas. Certo? Então, se na minha área eu tenho 1.500 pessoas, eu tenho que ter 2 agentes comunitários. Previa-se que um agente comunitário daria conta de 750 pessoas na sua área, certo? Então, na estratégia existe uma obrigatoriedade grande de carga horária de 40 horas para todos os profissionais, inclusive para esse cara aqui, agente comunitário. Então, dessa forma, nós temos uma equipe que só consegue trabalhar lá o dia todo, né? Porque a unidade abre às 7 e fecha às 5 horas da tarde, de segunda a sexta. E o objetivo é que você mantenha naquela área o maior tempo de atendimento à população que a gente conseguir, certo? Então, nós temos um médico, né, de preferência formado em médico da família, né? Então, compartilhar uma situação com vocês, que é a nossa escassez de médicos voltados para esse atendimento. Porque o nosso país desenvolveu aí um perfil de médicos que se especializam na área da beleza, estética, né? Dermatologia. E nós começamos a ficar com uma escassez muito grande de médicos que fossem atuar nessa frente. E aí o governo, na época era PT, foi e chamou os médicos de Cuba, que é o berço da estratégia de saúde da família, é o berço da saúde coletiva, né? Se a gente pensar em estrutura de serviço. E foi aí que os médicos vieram para cá, para começar a atender. Porque os nossos médicos brasileiros não estavam indo para essa área de atendimento. Então, a gente não conseguia profissional para fazer esse tipo de atendimento. Então, trouxeram-se os médicos de lá, ok? Porque, de preferência, eles têm que ter uma formação na saúde da família. Acontece que, com a mudança de governo, quebrou-se o vínculo com o programa Mais Médicos, né? E aí esses médicos precisam voltar para Cuba, porque todos eles foram retirados dos serviços. Eles não voltam para Cuba porque eles não conseguem, por algum motivo não querem, não sei. E esses médicos aqui no país estão sendo aproveitados agora com a epidemia, né, com a pandemia, talvez estejam recrutando até esses médicos para ir atender. Mas até então nós tínhamos um desvio de função onde muitos médicos, e eu sei de um aqui de Votorantim, que está trabalhando no açougue. Porque ele não pode trabalhar como médico porque ele não foi proibido, né, com o diploma cubano. Ele não sabe fazer outra coisa, então ele vai trabalhar onde ele consegue trabalhar. Então tem um médico aqui que trabalha no açougue, vendendo carne. O açougue não é dele, meninos, ele trabalha no balcão. Porque ele não consegue voltar ou não quer voltar para Cuba, né? Porque a gente também sabe que a realidade de Cuba, né, social, ela é, né, complicada também. Enfim. Então entendam, se eu não tiver um profissional médico, e enfermagem também, e multi também, que não tem um olhar para a família, não consigo desenvolver um trabalho, né? Então eu tenho que ter um enfermeiro também que tem esse foco, um auxiliar ou técnico de enfermagem, e aí a grande, né, diferença da unidade básica de saúde, que é os agentes comunitários, certo? Também temos o cirurgião dentista, né, os profissionais de saúde bucal e o seu auxiliar. Mas a grande diferença, gente, em termos de estrutura de uma unidade básica para uma ESF é um agente comunitário de saúde, ok? Então, esse cara, ele presta um concurso, né, que as prefeituras abrem, ele vai e presta, ele tem que comprovar a residência no bairro que ele vai ser agente comunitário, e aí monta-se a equipe. Essa equipe ela tem uma formação básica pelos próprios profissionais que trabalham na estratégia saúde da família, sobre várias questões de higiene, saúde, né? Então, eles entram na casa das pessoas e fazem a sua função de fiscais também, né? Eles, para a gente saber, né? Eu tive uma experiência, vou compartilhar a experiência para vocês entenderem um pouco né, o conteúdo dessa equipe.
Então, assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa unidade básica de saúde lá pro interiorzão, né? E lá eu tinha a equipe que eu comentei com vocês, né? O médico, lá eu tinha também pediatra, não tinha só médico geral, eu tinha pediatra, eu tinha minha equipe de auxiliares, era eu, enfermeira e só, né? E as pessoas exclusivamente vinham até a unidade básica para receber o atendimento, certo? Um ano depois, fui chamada aqui em Votorantim, voltei para cá e para trabalhar numa estratégia de saúde da família. Então, quando eu cheguei nessa estratégia, eu tinha uma equipe muito enxuta de profissionais, porque na minha unidade básica eu tinha 3 auxiliares, 4 auxiliares, aqui não. Eu tinha na minha equipe, era eu, um médico e uma auxiliar de enfermagem. Somente nós 3. Só que eu tinha mais 3 agentes comunitários. E qual era a função desses agentes? Né? A gente começou antes de abrir, porque quando eu vim para cá, a gente veio para abrir essa unidade. Foi a primeira estratégia de Votorantim, né? Então, a gente começou aí um laboratório de treinar todo mundo e de todo mundo entender qual era a proposta da estratégia, porque era muito novo, né, para nós também aqui enquanto Brasil. E aí nós começamos a treinar as pessoas de como elas iam chegar na casa dos moradores, né? E a primeira ação que nós tivemos foi de mapear, né? Que é fazer a grande territorialização da área que você vai trabalhar. Então, para que eu saiba quantas pessoas moram nesta região aqui, eu preciso que os meus agentes comunitários batam de casa em casa e pergunte quantas pessoas moram aqui. Então, a gente começou a fazer o cadastro das pessoas. Então, a primeira ação foi essa. Enquanto a gente montava a estrutura física, os agentes estavam na rua montando qual era a estrutura do bairro que a gente tinha, né? Então, nós fizemos esse grande mapeamento. Esse aqui é um exemplo, né, de São Paulo, da área da Lapa. Mas para vocês entenderem, nós pegamos o bairro, que é o Jardim Tatiana, né, fechamos o bairro e dentro desse bairro nós fomos dividindo as microáreas, certo? E cada microárea tem uma cor. Então, microárea amarela, microárea vermelha, a azul, a roxa, a verde e a laranja. E aí, nós, com este mapeamento que os agentes foram fazendo, nós tínhamos condições de saber quantas pessoas moravam em cada área, né? Então, por quê, gente? Porque eu precisava saber de quantas famílias e de quantas pessoas eu estava falando aqui. Porque nós tínhamos uma relação de um agente comunitário para quantas pessoas? Muito bem, 750 pessoas. Então eu tinha 5 agentes na minha unidade inteira. 3 faziam parte da minha equipe e 2 faziam parte da outra equipe. Então nós precisávamos ter um número de pessoas condizente com aquele agente comunitário. Então a primeira ação era essa. E a partir do momento desse vínculo, a comunidade vai percebendo que o agente comunitário é um personagem importantíssimo para o vínculo dele com a unidade básica de saúde, né? Que é a estratégia de saúde da família. Então, isso foi muito bacana. Foi uma experiência muito gratificante, muito. Nós tínhamos áreas nesse bairro muito complicadas socialmente falando. Era uma área verde, onde para adentrar essa área tinha que ter ordem, né, de algumas pessoas da comunidade. Então, foi uma experiência muito bacana de você perceber o quanto a comunidade pode trabalhar em prol à saúde dela mesma, né? Com ações que a gente promovia. Então, tinha como fazer, os pais tinham como comprar presente para as crianças? Não, gente, essas áreas são muito humildes. Então, vamos fazer uma festa na rua. Todo mundo fecha, todo mundo traz um prato e todo mundo se diverte, então vamos. Então, são movimentos que mobilizam a comunidade e fazem com que todos trabalhem em prol, sabe? Então, a equipe esse slide que a gente já discutiu, né? Uma equipe, um agente para cada 750 pessoas, barará. E aqui, olha, é interessantíssimo para vocês entenderem que uma área, esse território aqui é da estratégia de saúde da família da Lapa. E nessa estratégia eu tenho 6 microáreas.
ok? E cada microárea responde a uma determinada agente comunitário e uma determinada equipe. Então, por exemplo, a gente pega aqui a microárea 3 e 4 é uma equipe, a microárea 6 e 5, outra equipe, e uma equipe, microárea 1 e 2, outra equipe. Ou não, divide essas 6 microáreas para 2 equipes, depende. Então, diferente da unidade básica de saúde, que você tem uma equipe, na estratégia você tem uma equipe para cada X número de população. E isso facilita muito eu conhecer a população que eu trabalho, certo? Em 2008 foi-se instaurado a criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que a gente chama de NASF. Na sua formação, ele tinha a proposta de ter vários tipos de NASF, NASF 1, NASF 2, NASF 3, e cada NASF correspondia com o número de profissionais da equipe multi, né? Então, NASF 1 tinha uma equipe multi que conseguia dar uma amplitude maior de atendimento, porque ele tinha mais número de profissionais e atendia um maior número de população. Acontece que na calada de alguma madrugada de algum feriado, em 2019, o nosso atual governo desvinculou a obrigatoriedade de se ter equipe de NASFs na atenção básica e deixou a critério do gestor como ele faria para montar o apoio da equipe multiprofissional. Foi um grande boom na saúde pública, a partir do momento que eu entendia que o entendimento do NASF, gente, era uma equipe de total apoio multiprofissional tanto para a unidade básica como para a estratégia de saúde da família. E que durou bem aí 11 anos, até que o governo achou por bem deixar a critério do gestor. Então, meninos, a partir do momento que eu deixo a critério, eu conto com bom senso. A partir do momento que eu conto com bom senso, eu coloco qualquer projeto por água abaixo, porque bom senso não é algo que a gente mede. Não é algo, bom senso eu não tenho obrigatoriedade com o bom senso. Muitas vezes quem dirige o bom senso dentro das prefeituras é a questão financeira. E a partir do momento que eu tenho uma situação financeira extremamente delicada, eu começo a desmontar a minha equipe NASF, que um dia eu montei porque foi obrigatório por 10 anos. Então, entendam, onde eu tinha psicólogo, fisioterapeuta, psiquiatra, veterinário, eu não tenho mais a obrigatoriedade dos municípios. Então, hoje, o município que ainda mantém a equipe NASF, glória ao Senhor, que a gente tem ainda municípios que conseguem entender a importância da equipe multiprofissional na ação de prevenção e promoção. Agora, as equipes que não têm mais estão a pé. Por quê? Porque nós, enquanto estratégia de saúde da família, não temos condições com uma agente comunitária, enfermagem e médico de dar atendimento pensando no ser humano como um todo. Eu precisava do NASF como meu apoio, certo? E hoje a gente passou a ser opcional, Então, essa desvinculação, o gestor tem autonomia para compor a sua equipe. Então, se ele quiser diminuir a carga horária, eu não quero mais que o psicólogo componha a equipe. Eu não quero mais que o médico veterinário componha a equipe. Ele tira, O gestor, ele pode, então, cadastrar esses profissionais diretamente na atenção primária ou na estratégia de saúde da família, ampliando a sua composição mínima. Pode, mas de verdade que eu não acho que isso vai poder acontecer. Não acho que a gente vai ter aí um movimento atualmente com este governo de colocar cadastrar as equipes multis diretamente nas estratégias ou nas unidades. Enfim, os retrocessos que a gente vive aí na saúde pública do nosso país, infelizmente. Bom, então vamos discutir um pouquinho sobre vigilância sanitária, algo que vocês têm talvez uma maior empatia, ou uma maior visibilidade, tendo como princípio que é uma área de atuação importante do médico veterinário, Não que estratégia de saúde da família não seja, gente, é extremamente importante, Quiçá tenhamos, equipes multis
rodando todas as estratégias por aí, com o grande objetivo de que a gente consiga olhar para o indivíduo e para a sua realidade de vida de uma maneira mais ampla. Mas, infelizmente, hoje, nesse cenário político, não é mais a nossa realidade, né? Não por obrigatoriedade, né? Vai depender muito de cada gestor municipal. Então, quando a gente fala de vigilância sanitária, é o conjunto de ações que possibilitam aí eliminar, diminuir e prevenir, né, problemas e agravos da saúde por questões sanitárias, que podem ser decorrentes do meio ambiente, né, da produção de produtos, da circulação de bens, da prestação de serviços de interesse à saúde. Então, abrange controle de bens e consumos, que de maneira direta ou indireta se relacionam com a saúde, né? E prestação de serviços também de maneira direta ou indireta à saúde, ok? Então, ficando só um pouquinho aqui na vigilância sanitária, é importantíssimo que esses agentes, esses profissionais, eles consigam fazer o controle da qualidade do que se está ofertando para as pessoas. Essa é a grande questão, né? Hoje eu vejo a vigilância sanitária como um órgão que, é claro que tem uma questão de cobrança, mas que toda essa cobrança ela é respaldada, né, em uma literatura que embasa todos os critérios que têm que ser adequados para aquele serviço. Mas é importantíssimo que eu, enquanto consumidor ou enquanto usuário, tenha confiança de que a vigilância passou por aquele serviço e liberou o funcionamento, que a vigilância... Entendem? É importante que esses órgãos funcionem de maneira efetiva para que a qualidade do que está sendo ofertado para a população seja adequado, para que a gente previna dano e risco à saúde, né? Então a gente não pode ter olhar para a vigilância. Quem faz as coisas certas não tem medo de vigilância nenhuma, gente, né? O grande problema é que no nosso país tudo se dá jeitinho, tudo se põe embaixo da gaveta, tudo se faz uma coisinha torta. E aí quando a vigilância bate, a gente fala, opa, porque a grande mania que a gente tem aqui nesse país é fazer as coisas tortas. E a partir do momento que eu faço coisa torta, eu não consigo receber uma vigilância, porque eu sei que ela não vai deixar eu abrir meu serviço, né? Vamos falar um pouquinho sobre vigilância epidemiológica, né? Que é um conjunto de ações aí que proporcionam para a gente o conhecimento, como detectar, como prevenir, né, mudanças que possam interferir diretamente como ações determinantes e condicionantes à saúde tanto do indivíduo quanto do coletivo, né, com um grande objetivo de disseminar medidas de prevenção e controle de doenças. Então, para que eu entenda a vigilância epidemiológica, eu peço licença a vocês para que a gente faça uma revisão desde lá do começo, né? Que a gente entenda aquele nosso primeiro mapa conceitual que vocês construíram, que eu estou com eles aqui do meu lado, inclusive, que vocês construíram, né? Falando dos equipamentos de saúde, de toda a rede de atenção à saúde que a gente tem no território nacional. Quais são as portas de entrada? Quais são os níveis de atendimento à saúde, né? A partir disso, a partir do momento que eu tenho essa população, como que eu reconheço que essa população está doente? Né? Quais são os métodos que eu tenho para descobrir, né? Métodos efetivos, né? E aí eu tenho que entender a dimensão da história natural das doenças que acometem essa população. Porque só entendendo a história natural da doença que acomete a população, eu consigo intervir lá na atenção primária com ações de prevenção e promoção, ou na ação secundária com ações curativas, ou na terciária com reabilitação. Então é importantíssimo que nós, enquanto epidemiologia, entendamos toda essa cadeia, todo esse contexto, né? Com o grande propósito de fornecer orientação técnica a profissionais, né? E que a gente consiga, de uma maneira atualizada, falar sobre a doença e como previne, como ela se dissemine, como que ela atua e como que eu cuido para não ter, como que eu cuido para prevenir, como eu cuido para evitar que piore o que está ruim, né? Então a vigilância epidemiológica tem essa função fundamental dentro dos municípios, né? De conseguir ampliar o olhar tanto dos profissionais quanto da população para essa questão toda, né? E a importância que eu chamo a atenção de vocês agora, né? Porque existe uma questão muito pontual em relação aos meninos de veterinária,
em relação à epidemia, né? Por que, que a gente tem que entender essa parte da epidemiologia? Por que, que eu tenho que entender saúde pública? Porque vocês têm um papel fundamental dentro desse contexto, né? Vocês têm um papel fundamental como profissionais da saúde, como agentes que levam informação e que são responsáveis não só por onde trabalham, mas também são responsáveis pelas áreas, pelas regiões e pelos serviços que envolve o olhar do veterinário, não só para a vigilância sanitária, mas também para a equipe epidemiológica. E para que o veterinário possa atuar tanto na sanitária quanto na epidemia, ele precisa entender toda a construção da saúde coletiva e do SUS. Né? Porque eu não tenho vigilância sanitária e epidemiológica privada, é tudo do sistema único. Então, eu preciso que o médico veterinário entenda todo esse contexto, meninos, entenda também a importância do olhar dele para a saúde do humano e não só para o do animal, né? Numa relação de serviços que se conversam, que são importantes para a manutenção da saúde do ser humano, né? Então, uma das atuações do médico veterinário é na higienização e inspeção de matadouros, frigoríficos e indústrias de produtos, né, animal, proporcionando a melhora da qualidade dos alimentos, né? Fiscalização sanitária, principalmente estabelecimento que a gente tem animais, né? Participar das equipes de vigilância epidemiológica, controle dos animais que transmitem doenças aos homens, que é uma zoonose, né? Coronavírus é uma zoonose. E investigar e descobrir focos de doença. E também era um dos integrantes da equipe do NASF, né? Justamente por toda essa importância que o médico veterinário tem, né? De proporcionar a orientação e o cuidado também ao ser humano, não só ao ser animal, né? Participar das equipes de vigilância ambiental, e com certeza a gente está falando desses personagens e vocês estão talvez linkando com profissionais que vocês já conheçam, né? Atuar no saneamento e na preservação de fauna e controle ambiental, atuar nos laboratórios, que foi aqui a nossa aula de sorologias, né? A importância desse médico veterinário na preparação e controle de produtos biológicos e medicamentos para a área animal. Então, eu preciso de médicos veterinários nesses laboratórios de formulação. Atuar no centro de zoonoses, nos programas de saúde, né? E nos NASFs, né? Que foi o que eu falei para vocês, que hoje é optativo pelo gestor municipal, mas que foi um programa muito bacana, um programa que deu muito certo, um núcleo que possibilita muito o olhar multiprofissional para o paciente, né? E pensando aí nessa tríade, né? Da importância do ambiente, da saúde animal e da saúde humana, né? Porque a gente não pode esquecer que todo mundo convive nessa grande mistura, né? E a importância, eu acho esse desenho fantástico, né? Dessa relação, né? Eu estou aqui com as minhas 3 crianças, né? Meu grandão deitado na porta da sala e as minhas pequenas aqui aconchegadas em mim. E cada vez faz mais sentido essa relação, né? E quando não faz sentido essa relação pelos pets, que faça sentido essa relação por todos os outros, né? De onde eu me alimento, de onde eu preciso dessa harmonia para que a gente tenha essas relações mais estruturadas. E a importância de todos os profissionais nessa relação, né? Tanto para a qualidade do alimento, como para a qualidade do meio ambiente, quanto para a qualidade das relações que a gente tem, né? Então, coloquei essa foto como homenagem para vocês, né, meus queridos meninos da veterinária, que vocês possam se perceber dentro desse contexto e dentro da importância, né? Se não fosse importante todo esse contexto, a gente não teria essa semana uma nota que convoca todos os profissionais da saúde para estarem dentro dessa pandemia. Ah, mas o que o médico veterinário tem a ver? Tem tudo, ele é um agente da saúde. Eu de verdade fiquei emocionada com o movimento dos nossos professores da veterinária,
se permitindo trabalhar nessa frente, né? Um dos professores de vocês me chamou e falou: Viu, me diz o que eu posso fazer para ajudar vocês que estão aí na frente, porque eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Isso de verdade me emocionou, porque eu jamais imaginei que a galera da VET fosse se mobilizar para alguma coisa desse sentido, né? Então entendam, nós estamos dentro de movimentos integrados. Nós não estamos dentro de movimentos desintegrados, onde eu penso somente no meu quadrado, porque ninguém vive dentro de um quadrado único, né? E eu espero que vocês tenham a maturidade de entender a importância de toda essa história que a gente está falando sobre formação do SUS, os princípios, tudo que a gente discutiu sobre as políticas, as PNABs todas, qual a importância disso tudo para a formação do serviço de saúde que hoje atende a população, né? Então, que vocês consigam ter essa reflexão e entender a importância de cada profissional dentro da sua atuação, ok? Eu acho que essa aula é uma aula que prepara a gente para uma discussão epidemiológica semana que vem a respeito do corona, né? Eu queria discutir um pouquinho com vocês o perfil e as características epidemiológicas, acho que é importante dentro dessa disciplina. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam antenados com tudo que está acontecendo, que vocês estejam aproveitando da melhor maneira o momento, né? Eu digo o momento para estudo, o momento para reflexão, o momento para entendimento e não para revolta, né? Não há nada que a gente possa fazer a não ser se cuidar e cuidar de quem a gente gosta, né? Eu estou sem ver meu filho há dias, né? Porque ele é asmático, então eu não quero ser um fator de risco para ele. E isso é doído demais quando ele me liga por vídeo e fala: Poxa, mãe, deixa eu dormir com você aí. Eu fico no meu quarto, eu não fico perto, né? Mas eu sei que eu posso passar alguma coisa para ele, que ele pode levar para o pai, que também é um grupo de risco. Então, não dá para a gente não cuidar das pessoas, né? Então, vocês têm esse papel fundamental de falar para as pessoas o quanto é importante nesse momento a quarentena, de eu me cuidar e cuidar automaticamente do outro, né? A gente está vendo tantos movimentos sociais importantes acontecendo agora, né? Pessoas querendo fazer máscara para poder distribuir, mesmo com uma eficácia pequena, mas o movimento é muito importante. As pessoas indo querer levar, e alguns serviços já têm isso, donos de restaurante estão indo levar alimentação para os funcionários do hospital que não podem sair, né? Ou que se saem já não tem nada mais aberto para comprar nada, porque não conseguem ter, sabe, sai de um serviço e vai para o outro. E aí quando sai de um plantão tem uma marmitinha esperando, assim, sabe? Depois de 12 horas sem conseguir sentar para comer, eu recebo uma marmitinha de alguém que queira ajudar do jeito dele. Isso é fundamental, gente. Sabe? Isso é fantástico, né? Que a nossa sociedade aprenda de alguma maneira, né? Em como a gente pode conviver melhor e como a gente pode ser melhor como ser humano também, né? Se reinventem, se redescubram. Acho que é um momento para isso, né? Se permitam falar com as pessoas, mesmo sem esqueçam o WhatsApp, liguem para as pessoas que vocês não podem ver. Permitam que as pessoas ouçam a voz de vocês. É um momento de ressignificados e a gente precisa se permitir entender tudo isso. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana e eu estou à disposição de vocês. Saudade, um beijo.